Olá, estamos começando mais um episódio do Pode Crer, o podcast do Centro Universitário da Amazônia. E aqui do meu lado, mais uma vez, nosso pró-reitor, professor Carlito Lobo. Tudo bem, professor? Olá, professor Rafael, nosso coordenador de Direito, né, e apresentador oficial aqui do podcast. Mais um aqui, mais um programa que eu tenho certeza que Mais um vai... bate-papo super Mais um interessante, bate-papo que eu né, tenho certeza professor? que vai contribuir bastante aí. E hoje, professor, eu vou deixar o senhor fazer as honras aí, apresentar, né, quem é a nossa professora convidada. É a professora coordenadora mais antiga, né, do time de professores, de coordenadores aqui do Centro Universitário da Amazônia, né? Pode fazer as honras, É professor. verdade, professor. Hoje a gente está recebendo aqui a professora Marieline, que é coordenadora aqui do curso de Psicologia da Unesa Mais. Vai estar batendo um papo super interessante. Eu era um dos grandes entusiastas, professora, de ter esse podcast do curso de Psicologia, porque eu também tenho muitas curiosidades, muitas dúvidas, assim, no aspecto da própria formação do psicólogo. Mas, acima de tudo, porque a gente vê a importância que o curso de Psicologia teve nesse período de pós-pandemia. Especialmente agora pós-pandemia, né, professor Carlito? Pós-pandemia. Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante para você que ainda está em dúvida se faz ou não o curso de psicologia e também uma forma da gente poder entender hoje como é que está a psicologia no mercado de trabalho e todas Com essas certeza. vertentes que um psicólogo hoje pode atuar. E olha, professor Carlito, a professora Elinha, Maria Elinha, nossa convidada hoje, ela é graduada em psicologia, né, com formação em clínica e educação especial, tem mestrado em teoria e pesquisa do comportamento e é a coordenadora do curso de psicologia aqui da Unesa Mais e também do núcleo de atendimento psicopedagógico, né, professora Elinha? Seja bem-vinda, professora. A senhora já conhece o Pode Crer? Já viu algum episódio? Já assisti alguns episódios. Obrigada, professor Rafael, professor Carlito. É um prazer estar aqui, né? Chegou a vez da psicologia, né? Verdade. Que bom. A gente está aqui conversando um pouco, falando sobre esse curso que, assim, eu acho que para mim é um sonho, né? É um sonho realizado, porque a psicologia sempre teve uma importância grande, né, na minha vida e eu vejo cada dia mais na vida das pessoas. Legal, professora. E o nosso bate-papo, ele tem muito essa pegada mesmo, a importância, né, da psicologia, especialmente nesse período pós-pandemia, professora Isso. Eline. Mas eu queria começar a nossa conversa, professora, fazendo uma explicação, né, para quem está nos assistindo, porque quando a gente fala de profissional da saúde, a gente logo associa a ideia de saúde física, né? Mas a gente sabe também da importância cada vez maior de nós cuidarmos da nossa saúde mental. Então eu queria, professora Eline, que a senhora explicasse um pouquinho para a gente qual que é a diferença, né, da saúde física para a saúde mental, se doença mental é tudo a mesma coisa, o que que é? Isso aí realmente é uma grande confusão que acontece, porque a saúde física, quem cuida é o médico, né? Os profissionais que têm as suas especialidades dentro da medicina. Saúde mental, ela pode ser cuidada pelo psicólogo, ela pode ser cuidada pelo psiquiatra, que é o médico, e que interessante é que ele usa uma ferramenta que é da psicologia, porque a ferramenta que o psiquiatra utiliza, que é a psicanálise, foi criada pelo Freud, né? Que é quem deu início a tudo, a psicologia inclusive. E só que há uma enorme confusão. Quando se fala em saúde mental, confundem com doença mental. E são duas coisas diferentes. Diferentes, né? Eu posso ter um problema, né, ligado, eu posso ter uma fobia, eu posso estar com ansiedade, eu posso estar com uma crise de pânico, uma depressão, mas eu posso estar até aí com a minha saúde mental preservada e com tratamento. Agora, quando é uma doença mental, aí já é a esquizofrenia, que ela só é tratada, praticamente ela é tratada pelo psiquiatra. Então, existe uma grande diferença entre saúde mental, que é o bem-estar biopsicossocial, e hoje colocam até espiritual. Sim. Né? Há uma enorme diferença para a doença mental. Mas a psicologia também está junto, porque muitas vezes o psiquiatra pode atender o doente mental e pode precisar também de um Do acompanhamento, suporte de um do suporte de um psicólogo, psicólogo. né? Tá? Então, a gente vê hoje a psicologia cada vez mais avançando para os campos. Por exemplo, não existia psicologia no esporte. Quando nós nos formamos, não existia psicologia ambiental, psicologia jurídica. Então, hoje nós também estamos no direito dando suporte quando a gente faz uma avaliação psicodiagnóstica para
é fundamental uma decisão do juiz, da Sim, lei, uma coisa assim. isso é verdade, né, professor Carlito? E a gente mesmo do direito, a gente percebe isso, né? Por exemplo, na área de direito de família, né, professor Carlito? A gente, claro, é preparado para fazer um atendimento, talvez, né, de divórcio, de guarda, mas a gente sabe também que o profissional muitas das vezes é demandado nesse aspecto psicológico também, que a gente não tem essa formação, né? Por isso que a importância sempre de ter um profissional ali da psicologia, né, acompanhando, fazendo aquele atendimento. Eu acho que, inclusive, professora, a gente tem observado, e aí até um comentário que seria importante a senhora frisar, que hoje em diversos ambientes de trabalho há essa necessidade da figura do psicólogo, né, da psicóloga ali também, em outros ramos que muitas vezes a gente nem imaginava que seria necessário ter a presença ali do psicólogo. Eu vejo que antes a gente tinha muito preconceito com relação ao psicólogo. Verdade, Né? professor. Aquela coisa assim, psicólogo, né? Eu não preciso de disso, psicólogo. E, enfim, e que se criava essas narrativas da não necessidade, né? Isso. E hoje a gente vê que isso tem sido desconstruído. Eu Como acho se quem procurasse psicólogo era só Exatamente. doido, Você louco, já- né? Exatamente, havia essa confusão. E é exatamente o contrário. Depois que a gente coloca o nosso pezinho no consultório de um psicólogo, a vida ela passa a ter uma outra, né? É uma outra perspectiva de vida, né? Eu sempre digo para os meus alunos que eu coloco as minhas experiências porque eu não posso falar da vida do outro, eu tenho que Sim. falar do que eu vivi. E é muito legal quando a gente vê, eu lembro muito bem que eu dizia assim, puxa, abriu meus olhos e meu coração também, né? Porque tem essa coisa de uma escuta humanizada, uma escuta que acolhe, né? Então a gente É vê- preciso desmistificar isso, né, professora? É preciso. A importância mesmo da gente buscar um profissional, né, da psicologia, pra gente Isso. cuidar da nossa mente, enfim. E tanto né? é que ela está crescendo hoje, né? Nesses campos todos que hoje ela avançou. Sim. Né? Eu já até vi, professor Carlito, uma vez um meme na internet, né? De assim, sabe aqueles contatinhos que o senhor tem de final de semana, né? Olha, tem que ver, inclusive, se a terapia tá em dia, porque se não tiver, né? O que o senhor acha disso, professor Carlito? Eu super concordo nisso, né? Eu sou entusiasta dessa... Mantenha a E às sua... vezes, né? Terapia em dia. E às vezes a gente bota uma sementinha só lá, né? Numa conversa simples e a pessoa vai. E Não, dá mas brincadeiras à continuidade. parte, isso é realmente importante, E né? eu acho que a psicologia ela é realmente isso. A gente não impõe, a gente não diz o que tem que fazer, né? A gente avalia junto, a gente conversa junto com aquela pessoa. Eu tenho visto aqui, né, aluno com perda de familiar, assim, em 2 semanas perde aquela pessoa querida, e depois que a gente conversa, a gente passa, às vezes, muito mais tempo do que seria indicado, por exemplo, no NAP, né? Mas a pessoa diz assim, puxa, professor, eu estou saindo aliviada, porque eu consegui falar, eu consegui chorar. Né? E às vezes lá em casa não tem nem essa condição, não tem esse espaço, né? Para falar do que está sentindo. E emoção ninguém segura, né? Tá aí o nosso amigo Pavlov para dizer. E o legal também, professora Elinha, a senhora falou aqui, o professor Carlos também falou, dessa diálogo, né, que as ciências todas têm, né? Hoje o profissional da psicologia também presente nos mais diversos, né, ramos, né, no direito, no esporte que a senhora falou, Na arquitetura, enfim. Hoje, eu já cansei de ouvir, Brasília não seria mais construída hoje. Uma cidade artificial, né? Foi criada e as pessoas foram tiradas dos seus espaços, das suas famílias, das suas cidades e colocadas lá. Então, hoje é uma coisa assim que não é cientificamente Ou seja, tudo isso a aprovado. gente discute, a psicologia está presente. Tá entendendo? E essa sua fala me lembrou também da preocupação que nós temos aqui na Unhas Mais, né, professor Carlito, de ter esses diálogos interdisciplinários, né? Eu Todos acho os que é cursos. É importantíssimo. Olha, no nosso Pode crer mesmo, né? Quando a gente conversava aqui com farmácia, também envolveu o direito, a veterinária. Acho que isso é uma preocupação da instituição, né, professor Carlito? O senhor como pró-reitor aí dessas Disciplinaridade, né? Interdisciplinaridade, até uma palavra meio difícil de falar, né? Mas importante, né? é algo muito importante e eu acho que a atuação da psicologia, né? Até às vezes como agente observador de todos esses cursos é extremamente... É observação. É observação, eu acho que é necessário. o básico, né? Na psicologia, eu acho que é essencial. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, e a gente que acompanha os índices de
de procura por curso, de vestibular. A gente tem observado que o curso de psicologia tem sido um curso, professor Rafael, Cada vez mais procurado. cada vez mais procurado, principalmente nesse período da pós-pandemia. Eu até queria perguntar para a senhora, como é que a senhora observa isso? A senhora teria assim, uma explicação para essa procura? Como é que a senhora, o que a senhora acha dessa procura do curso da psicologia? Também será que é por conta dessa questão dessa quebra de preconceito que teve? É porque hoje a psicologia está adentrando diversos ramos e diversos espaços da sociedade. Eu queria até entender, né? Uma curiosidade que eu tenho de entender um pouco por que esse crescimento tanto. Nós não vamos dar uma explicação que não existe. Para o humano não existe uma explicação única, porque para nós todo comportamento ele é multideterminado. Ele tem variáveis diversas que interferem que no que eu faço, né? no que eu escolho, no que eu gosto, no que eu sou. Agora, que a pandemia realmente ela mexeu com alguma coisa que sempre foi difícil para o humano. A gente fala no nascer, mas a gente tem dificuldade no morrer. E hoje a morte está cada vez mais sendo colocada assim como alguma coisa que tem que ser escondida. Eu, criança, os enterros saíam das residências. Nós brincávamos embaixo do caixão dos parentes, estavam lá, não havia esse medo. Né? A gente ia aos cemitérios, hoje não. Primeira coisa que aconteceu, o morto ele não volta para casa, ele fica lá, vai lá numa capela. Só que essa mortandade que aconteceu com a pandemia, isso aí era inimaginável. A nossa geração nunca se imaginou né? passar por uma situação dessa. E aí as pessoas passaram pelas dificuldades mais diversas. Né? E ainda teve a questão do isolamento, né? Do distanciamento social. Professor, houve situação que a gente até depois que passa de acompanhar o caixão da avó para o enterro, 2 dias depois dizer, olha, não foi sua avó que foi enterrada. Foi trocado. Então, né, a aluna dizer, professor, eu estou mal, né, eu não aguento mais passar por isso. Então, isso está trazendo consequências, sim, para os jovens, para os mais eu acho, velhos, professora Eline, que talvez... e isso demandando mais, né, a psicologia. Sim, eu acho que esses efeitos também eles não são apenas imediatos, né, mas também a longo prazo, né, uma coisa que nós temos que nos preocupar desde já, né, com políticas públicas, formar profissionais com essa percepção, né, acredito que... Agora, é realmente um desafio. Eu vejo como um desafio no sentido de que nós acabamos nos sentindo responsáveis pela formação, mas as pessoas elas estão dentro de famílias que ainda estão tendo muita dificuldade. Né? A Covid não acabou, ela está aí ainda. Sim. Né? A gente sabe que muitas pessoas não quiseram vacinar, então isso faz com que isso se prolongue ainda, talvez. Né? Agora, qual é o nosso papel? A gente tem que fazer do curso a coisa assim, claro, que tem uma questão científica, mas o mais agradável possível. Então, acontece muito de eu estar na coordenação e o aluno vem, começa a perguntar, e a gente conversar, porque eu acho que é o momento que a gente tem ali de ter um contato maior com o aluno, né? Dele tirar as dúvidas dele. Eu acho que a coordenação nisso... Eu acho que isso é um ponto importante muito... tocar, professora Eline, professor Carlito, isso é um ponto importante também, porque sempre tinha aquele ditado, né? Aquele imaginário de que o médico nunca fica doente, mas fica, né? É a mesma coisa também o psicólogo, né? O psicólogo também é um ser humano que também vive por situações, está exposto. As mesmas situações. E aí eu lhe pergunto, professora Eline, né? A gente recebe esses alunos para se tornarem profissionais que vão buscar, né, colaborar com a saúde mental de várias pessoas, considerando esses reflexos aí que a gente tem colocado aqui. E o que a Unhas a Mais, né, permite, propicia para que haja uma formação mais atenta a esses profissionais? 2 pontos aí eu acho que a gente pode tocar. É a questão ética, né, que envolve o aluno fazer psicoterapia, né, estar preparado para esse atendimento mais tarde, e a psicoterapia também envolve essa questão do autoconhecimento, né? Porque nós todos estamos expostos às mesmas situações. O médico adoece como qualquer cristão e pode morrer. Sim. E o psicólogo também pode ter também uma depressão, dependendo da situação que ele está vivendo. Então, nós aqui na Examar, nós temos o NAP, que quando
O NAP, o que NAP, é o NAP, que é o Núcleo de professora? Atendimento Psicopedagógico, e que quando o aluno conversa, às vezes, em sala de aula com o professor, nós, inclusive, quando eram as semanas de planejamento, sempre a gente tinha uma reunião com os coordenadores, com os professores, para informar do NAP. Por quê? Chegava muita queixa, o aluno batia um papo lá no intervalo de aula, no final da aula, com o professor. E isso, às vezes, não chegava no NAP, então chegava depois. Então, a gente conversava com os professores e coordenadores para, tipo assim, pedir que quando acontecesse isso, encaminhasse Ao para o NAP. identificar, né? Identificar, né? Você não quer conversar no NAP com a professora que atende no NAP? Então, a gente sempre fazia isso. Na verdade, é o que eu digo, a pandemia desarrumou tudo. Né? Porque até isso nós não temos feito. Mas por algum tempo, e nós também íamos às salas de primeiro e segundo semestre para falar do NAP, informar do NAP, que podiam procurar. Essa senhora sabe que a Magnífica fala aqui num ponto comigo, né? Não sabia. Ela fala aqui comigo no ponto e ela está me dizendo aqui que está colocando aí na tela para você que está assistindo aí, né? Nossos alunos da Uniesa Mais, o contato está aparecendo no vídeo aí para você então. Então, professora, havendo qualquer necessidade, pode mandar mensagem, agendar pode o NAP. agendar. A coordenação do NAP está comigo lá na coordenação também. Eles vão lá, se não dá para ser atendido no mesmo dia, eu marco para outro dia. Sim. Ou a coordenadora manda uma mensagem para mim, aí eu digo, veja a disponibilidade dia tal, isso é de importante, tantas né? horas, aí já fica marcado. Até porque, professor Carlito, muitos né? Muitos vão. Sim, eu imagino que sim, professor E Carlito. tem sido uma conversa muito assim, francamente, a gente sente, percebe, que a pessoa sai um pouco melhor, porque se sente acolhida, mas respeitada naquilo que ela pensa. Nós, de forma alguma, vamos dizer, não faça isso, não. Mas a gente procura conversar. Um dia desses, eu falava para uma aluna, até para falar, você fala a 200 km por hora. Acelerar. Vamos diminuir a quilometragem, porque chega num ponto de exaustão. Sim. Até a gente, para acompanhar, tem que ficar ligado ali, né? Professora, só explicando, o NAP seria o que dentro da instituição? O NAP dentro da instituição é obrigatório. Essa instância, núcleo de atendimento, é necessária, exigida pelo MEC. Tá? Então, normalmente, quando tem uma visita do MEC institucional ou de outro curso, eu converso e eles sempre perguntam, professora, quais são os pontos assim, mais que aparecem mais? Então, hoje, por exemplo, é ansiedade. Depois da pandemia, é ansiedade. Tem outras questões como depressão, tem outras questões ligadas à sexualidade. Muita dúvida quanto a isso. E a gente vai buscar história, diz como era, como está, por que chegou aqui, que eu não vou agora entrar nesse aspecto. Mas a gente tenta esclarecer e fazer. O importante no NAP é que o aluno, que aquela pessoa. Eu estou falando aluno, minha gente, mas pode ser familiar do professor, pode ser um funcionário dos serviços gerais. Então não é só para alunos da instituição, mas toda a comunidade acadêmica, professores. Justamente. Atende filho do professor, inclusive a gente encaminha para a clínica. Tem encaminhamento de clínica que eu já fiz de filhos de professores. Professora, eu acho que, professor Carlito, esse muito suporte legal, é importante, né? É muito legal o Porque NAP, a gente lida com o aluno em sala de aula, mas a gente sabe também que ele tem muitas questões pessoais, né, professor Carlito, que pode acabar interferindo até no rendimento acadêmico. Eu nunca digo que não é possível, né? Quando o aluno diz, não, professora, tudo bem, mas eu ainda quero conversar, assim, tudo bem, você pode conversar, veja a disponibilidade, mas o papel é fazer com que a pessoa saia dali se sentindo melhor e deixando sempre uma porta aberta. Olha, eu não faço psicoterapia, o NAP não é uma psicoterapia, mas se você precisar, pode voltar. Você passa lá comigo, a gente vê, se eu estiver folgado, eu lhe atendo logo na hora. Então, tem acontecido da pessoa voltar a segunda vez. Acho que aquele suporte inicial, né, professor? Da pessoa que também não sabe nem o que procurar a princípio, e isso quem avalia é a gente. Não tem livro que diga isso. Não está no livro. É uma questão de, no que a gente conversa, a gente sentir como a pessoa sai dali. E depois a gente ouve a opinião, né, do aluno. Ele fala com o coordenador, diz, eu saí bem mais aliviado. Né? Consegui chorar, lá em casa eu não podia chorar. E eu paro e eu espero ali, né? A gente fica. Eu gosto muito do NAP. Tá? Eu acho assim que. Bom, eu estudei para isso, para atender, para ser psicóloga clínica, sempre me senti, né?
E me traz muita satisfação quando eu vejo que aquilo ali Tem aproxima o resultado, nosso né? aluno. Sim. Tem resultados porque ele se sente, é como se fosse a casa dele, alguém ali que, meu Deus, sei lá, e ainda tem uma questão, a idade, né, que eu acho que às vezes me olham até já, não nem como professora, já como uma pessoa da família mais velha. Uhum. É muito bom, eu me sinto muito bem quando eu vejo que o nosso aluno sai assim. Agora, além do NAP, né, nós temos no curso, professor, né, Me diga, o que o me curso, convença aí, professora, a o fazer que o curso psicologia agora. oferece. Imagine só, o curso de psicologia ele tem 10 semestres e nós temos estágio agora desde o 3º semestre, os estágios básicos. Ah, então desde o iniciozinho do curso, os nossos alunos já estão Iniciozinho do curso, né? praticando. 3º, 4º e 5º semestre, eles entram na escola, na comunitária, que vai para CRAS, Uhum. CREAS, enfim, e tem na saúde, que já é nas unidades básicas de saúde, enfim. Isso nos estágios básicos, 3º, Sim. 4º e 5º. Aí dá uma paradinha, 6º e 7º, no 8º, 9º e 10º, Volta para começa os estágio. profissionais. Sim. Aí tem profissional 1, 2 e 3. Uhum. No 1 e no 2, eles só têm a oferta das 4 áreas, que é saúde mental, escolar, organizacional e hospitalar. Aí você faz nos 2 últimos. Aí isso faz nos 2 últimos, aliás, faz nos 3 últimos, só que no 8º não tem a clínica. Então, isso tudo aqui para trás, até o 8º, ficou como pré-requisito para entrar na clínica. Aí 9º e 10º, eles fazem 1 ano de clínica. Né? Isso, para mim, eu avalio como um fator assim, de excelência. Isso não é à toa, né, professora Eline, que o nosso curso de psicologia aqui na Uniasa Mais é um curso de destaque aí desde 2010, né, professora? Ou seja, 2010. 13 anos aí, né, destacando, né, como um curso aí de destaque, né, na cidade, né, professor Carlito? E vendo, né, a senhora falar sobre esses níveis de estágio que o aluno tem, que a gente sabe que o aluno, quando ele entra na universidade, o anseio dele já é Já ir para prática, né? É a prática. E a gente vê que o curso de psicologia tem muita prática, né? Tem desde da questão Desde o escolar até a unidade de saúde, CRAS, né? Enfim. E eu soube também, eu sei disso, né? Mas estou mais listigando, que também tem a clínica escola, né? Onde os alunos fazem os atendimentos. Exato. Como é que funciona essa clínica? Essa clínica é uma clínica onde eles vão fazer o estágio, tem acompanhamento de um profissional que fica lá com eles. Queria entender um pouco como é que funciona essa clínica aí, que eu acho que é a clínica, né, é além do NAP. Só voltando um pouco para o NAP é um atendimento para toda a comunidade acadêmica. Uhum. Pode ser o professor, filho do professor, mãe do professor, pai, enfim. Sim. Pode ser o funcionário de qualquer, pode ser do porteiro, qualquer Perfeito. funcionário de serviços gerais, biblioteca. Então, por exemplo, o NAP atende criança também. De qualquer unidade. A partir de que idade, Não, professor? aí então o que é que a gente faz? Quando a gente tem uma procura de um aluno que tem problema com, digamos, com uma criança, um filho, alguém, uma criança lá na sua casa, a gente escuta a pessoa até no próprio NAP e verifica o encaminhamento para a clínica escola. A clínica escola e o NAP não cobram. A clínica gratuito. escola, o atendimento é gratuito, não existe cobrança. Isso não é comum. Tá? Isso não é comum porque eu sei que acontece fora de cobrança. Então, atende criança, nós temos lá um projeto de extensão, que foi um projeto criado por um grupo de alunos, 3 alunos que nós tivemos, que é o Psiquids. Psiquids, que atende criança, então, em grupos. Então, nós temos o grupo que vai de 6 anos até 12 anos, nós temos o outro que pega mais ou menos 10 anos até mais na frente. Um pouco mais à frente. Mais sim. na frente um pouco. Então, sempre se divide assim por Eu idade. gostei desse nome, professora. Psiquids. Psiquids. Eu não conhecia esse Criação projeto. de 2 grandes ex-alunos nossos. Ou seja, então é um projeto que foi pensado por eles a partir pelos alunos sob a supervisão dos professores, da justamente coordenação. da entrada deles na clínica. Né? Então, eu lembro bem que, foi até interessante, eu lembro bem que eles vieram propor, professor, eu disse, tudo bem, eu vou ter que apresentar para o professor Reinaldo, né? E fiz aquela carta linda, apresentando, eu tenho cópia aí até, se quiserem ver um dia, porque realmente foi um negócio assim. O que é que acontece? As escolas lá fora normalmente encaminham as crianças para a clínica, tá? E nós temos uma demanda enorme, uma fila muito grande de crianças.
que é que acontece? Algumas situações se resolve no grupo, no atendimento em grupo. Sim. Se resolve, né? Eu, quando fiz meu curso, eu participava do grupo operativo, que muitas situações eram resolvidas dentro do grupo de criança ali. Agora, o que não resolve, então, a gente termina o semestre, a gente encaminha para o Sim. atendimento individual, vai para a Entendi. psicoterapia, tá? Então, não paga, né? Não é pago, é grátis mesmo. Agora, é preciso, a gente sabe hoje que as dificuldades são muito grandes. Por exemplo, às vezes até o sair de casa, pegar um ônibus, às vezes as pessoas não têm, porque quem procura normalmente esses atendimentos são pessoas carentes. Sim. Né? Então a gente tem um cuidado enorme assim, para o aluno não faltar, para estar naquele dia. Com né? certeza, E né? ainda tem um detalhe interessante nessa história, que quando essa mãe vai procurar o atendimento, esta mãe não tem em casa quem fique com as crianças. E quando ela vai, se ela tem 2, 3, 4, ela leva todos para lá. Fica aquela Esperando festa. lá. Esperando. Mas isso tem que ser assim, não tem como dizer não pode trazer, não pode. Sim. Só que a gente sabe que fica o maior auê ali fora. É, né? interessante. Mas é muito Eu vou até bom. pedir para a Magnífica, então, botar mais uma vez aí na tela o contato aí, né? Isso. Do NAP, Agora, né? Da Da clínica. clínica. A pessoa que quiser procurar a clínica, se for menor, criança ou adolescente, tem que estar acompanhar, como levar o responsável. RG, tem que ter o responsável. Quando já é adulto, não. Qualquer pessoa pode procurar, né? Sem nenhum custo. Sem nenhum custo. Faz a sua inscrição e já fica, se não tiver vaga para agora, porque além do Psiquids, nós temos o plantão psicológico, que dá direito a 4 atendimentos. Então, muitas vezes também dá para aguentar um pouco a situação até o próximo semestre. Entendi. E já estando inscrito, já facilita. Na hora de chamar, já está lá na fila. Nós temos aqui várias IES com plantão psicológico, com projeto de triagem também, que faz parte, mas todas estão cheias, todas têm muita procura. Várias ações, né? Então, só aqui Muitas a gente falou do NAP, professor Carlito, a gente falou NAP, da clínica, do escola, do Psiquids, Psiquids, do plantão, né? Ou seja, é uma série de atividades que já Claro. envolvem esse aluno Isso. da psicologia, né, que deseja realmente, de fato, Tem uma formação ter uma formação né? completa. Então, Como a gente fala na psicologia, sempre no desejo, né? Perfeito, professora. Super interessante esse bate-papo. A gente percebe, né? A gente percebeu a importância do profissional da psicologia, né? Para enriquecer, fortalecer o autoconhecimento, o controle emocional. Professor Carlito, fiquei com vontade agora de fazer psicologia aqui. professor Rafael, quer fazer psicologia? Você entra no site da Unisa Mais, faz a sua inscrição, que está aberto lá, o vestibular agendado, onde você pode estar tendo a oportunidade de cursar esse curso que é tão importante, tão essencial para a sociedade. Então, eu queria agradecer a professora Eline por compartilhar dessa sua experiência aqui conosco e de nos impulsionar, né? Até mesmo a estar... Eu não, porque eu já acho que eu não estou mais, né? Acho que eu já vou fazer outras áreas, eu não sei, não tô... Está noutra vibe, professor. O quê, Mas professor? O senhor está pensando em fazer o quê? sei, eu Veterinária? A gente Quem também sabe? Olha, Não, eu já assisti o ampliar, podcast de veterinária. assisti uma Maravilhoso enfermagem. também. Mas pode ser que eu tenha uma vontade de fazer psicologia também, professora. Para entender um pouco da mente humana. Ou para me auto-entender, não sei. Acho que é importante, é um curso muito válido. O senhor que tem um controle emocional bem grande. Obrigado, o senhor também. Então você entra lá no nosso site, faz a sua inscrição, Isso. aproveita essa oportunidade de cursar esse curso que é tão importante, tão essencial para a sociedade. E muito obrigado, professora, por estar aqui conosco, compartilhando da sua Professor. experiência. Obrigado. A senhora E gostou, falando- professora Eline? Gostei muito de estar aqui, eu que agradeço, né, a oportunidade. E assim, o que nos faz. Eu digo assim, que o objetivo de nós estarmos aqui é nós todos sermos felizes, o mais feliz que nós pudermos ser. E o que nos deixa muito bem é quando a gente vê nossos alunos passando em residência, termina o curso, Com certeza, aprovado em professora. residência lá fora, trabalhando. Isso aí a gente está vendo, inclusive sobre isso nós vamos conversar mais tarde um pouquinho. E eu agradeço e precisando de mim, eu estou aqui. Já está convidada para o próximo episódio. E olha, você que está assistindo aí, não deixe de comentar, hashtag pode crer, unhas a mais. Comente, diga qual é o tema que você quer
assistir aqui, né, professor Carlito, qual é o curso que o senhor quer ver, que você quer ver, porque em breve mais um episódio do Pode Crer estará no ar. Muito obrigado, professor Eline, obrigado, professor Carlito, e até a próxima. Tchau. Até mais, gente.